Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, pelas vibrações serenas que nos alcançam nesta hora, que pacificam o nosso coração e que preenche de vigor e bom ânimo a todos nós que estamos vibrando nesta sintonia. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, pedindo humildemente, Senhor, que nos ampare, que socorra as nossas imperfeições e que permita, Mestre, que as oportunidades redentoras do caminho se multipliquem e que tenhamos olhos de ver, Senhor, os benefícios a que somos convidados a vivenciar. Que a nossa existência na Terra seja útil, pautada no bem e na verdade. Que em Seu nome, Senhor, saibamos sentir as vibrações sublimes do Seu amor. Confiantes, nos entregamos às leis sábias e justas que nos regem, em nome de Deus, Pai amantíssimo. Apostos estão aqui os mensageiros do Seu amor, responsáveis por este Evangelho. Amigos diletos que nos envolvem em vibrações suaves, se conosco, amigos queridos, para as reflexões deste Evangelho de hoje. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. E estamos refletindo sobre a parábola dos talentos. Que se lhe tire, pois, o talento que tem e dê-no àquele que tem 10 talentos, porque dar-se-á a todos aqueles que já têm. Porque darão mais aos que já têm? Porque os que já têm um patamar de experiência que garante aproveitar a oportunidade do talento recebida. E eles serão cumulados de bens, mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. Então, na grande realidade, é muito profunda essa compreensão de que quando nós recebemos talentos e eles não são multiplicados, nós podemos chamar de negligência do espírito, de abandono, de rejeição da multiplicação dos bens que nos foram concedidos. E esse estado ocioso ou negligente faz com que esse talento não seja aproveitado. Então, quem o perdeu? Nós perdemos. Porque nós temos, muitas vezes na Terra, perdido oportunidades. Nós temos, às vezes sabemos que é uma oportunidade, nós sabemos que é um talento, mas nós nos ocupamos de outras questões. E quando o espírito perde a oportunidade de exercitar aquele valor moral que são os talentos, ele perde a oportunidade e ela vem com um agravante. E é por isso que nós temos dito que as oportunidades perdidas, que os talentos não multiplicados, geram consequência. E a consequência da não multiplicação dos talentos são as provas. Temos falado quantas provas nós passamos, muitas vezes por não termos aproveitado a multiplicação do talento. Então ela vem, vamos falar do talento da saúde, por exemplo.
se nós formos negligentes com a saúde, a negligência, né, o descompromisso em relação a gerar saúde para ter um trabalho saudável também, digno, e com o tempo que nós precisamos estar aqui na Terra, muitas pessoas chegam no mundo espiritual com tempo muito abreviado pela negligência do talento da saúde, né? Causam precipitações orgânicas e mentais gravíssimas. E isso vai gerar consequência de ajustes com a lei. Então, eu vou precisar me ajustar com a lei naquilo que eu malbaratei, aquilo que eu negligenciei, aquilo que eu releguei a um plano sem importância. O ajuste com a lei são as provas. Então, eu venho uma outra existência me ajustando com as leis, então eu vou ter privações de alguma natureza orgânica, doenças congênitas que eu criei na encarnação anterior, porque negligenciei o talento da saúde. Então, muitas vezes a nossa precariedade ainda está num ponto de que nós precisamos perder para sentir o valor. Ó, que estágio primitivo, perder para sentir falta do que não temos ainda. E continuando a lição do talento esquecido, do Emmanuel, né? Olha, há porém um talento de luz acessível a todos. Brilha entre ricos e pobres, cultos e incultos. Aparece em toda parte, salienta-se em todos os ângulos da luta, destaca-se em todos os climas e sugere engrandecimento em todos os lugares. Isso mostra a justiça divina, né? Atendendo às nossas necessidades, a cada um os talentos segundo a sua obra. Kardec fala que vamos fazer os trabalhos numa casa espírita, por exemplo, né? Que a outorga, olha a palavra que ele usa, a outorga de responsabilidades maiores é sobre ombros que sustentam aquela responsabilidade. E Emmanuel vem falar sobre isso também, em várias das suas obras, né? Que a responsabilidade de uma tarefa, ela precisa ser proporcional à experiência pregressa desse espírito, porque senão seria a falência total. E o talento é o talento da oportunidade, diz Emmanuel, sempre valioso e sempre o mesmo na corrente viva e incessante das horas. Vamos pensar assim. No nosso planejamento reencarnatório, nós reencarnamos com um plano divino, um plano de amor de Deus por nós, para que essa experiência desse planejamento gere um ajuste com as leis de Deus para alguns e reparações para outros e progresso para outros. São estágios. Às vezes estamos fazendo um progresso numa área, mas ainda em outra nos ajustando com as leis divinas. Para que nós não nos sintamos desamparados de proventos, de recursos, a espiritualidade, estes sábios benfeitores espirituais, porque são eles que nos auxiliam nos vários departamentos da reencarnação, nas colônias espirituais, eles, por muito nos amarem e nos conhecerem, nos oferecem talentos. Olha que interessante, eu venho com talentos para serem multiplicados, para eu conseguir êxito no meu objetivo reencarnatório. Então, vamos supor que eu tinha 3 e me deram 6 numéricos, né? 6, o quê? Talentos na forma de oportunidades. Se eu perceber esses talentos na forma de oportunidades e vivenciar
o sentimento, os valores e as ações que aquele talento me estimula, eu vou ter bagagem para me ajustar com a lei. Eu vou ter força para superar as provas do caminho. Eu vou ter motivação para atingir o objetivo reencarnatório. Olha que interessante. Isso é misericordioso, receber talentos. Porque nós não podemos dizer, olha, eu reencarno com recursos que eu já trouxe, com oportunidades, com talentos e com compromissos, alguns de nós. Mas o tempo é para todos o mesmo. Então, será, é uma pergunta, que nós estamos mesmo todos os dias refletindo sobre se eu estou multiplicando os meus talentos e quais são os meus talentos? Se eles estão revertidos em construções, a obra que estou erguendo dentro de mim mesma, nós precisamos fazer essa reflexão, que vocês possam refletir e até dar retorno dessas reflexões, para nós não passarmos pela existência entendendo tudo sobre a parábola dos talentos, mas sem ter percebido quais são os a mim conferidos e se eu os estou multiplicando. Porque, diz aqui o Emmanuel, é o desejo de doar um pensamento mais nobre ao círculo da maledicência. A gente não computa isso como uma oportunidade, mas olha, eu estou no meio maledicente para eu desenvolver um pensamento nobre que possa aplacar a maledicência desse ambiente. De fortalecer com o sorriso o ânimo abatido do companheiro desesperado. Há pessoas que se especializam, trazem uma aquisição, por exemplo, de consolar aflitos, é um talento, de socorrer doentes, de levar alegria a quem está depauperado, de reverter um ambiente que está indo para um caminho que não é o melhor. Essas pessoas têm talentos, aquisições, que quando elas chegam nesse ambiente, aquilo se modifica pela sua presença. De alinhavar uma frase amiga que enterneça os maus a se sentirem menos duros. Isso é caridade, né? Levar uma frase tão amiga, tão amena, a alguém que se sente tão duro, para que ele não se sinta tão endurecido assim. De prestar um serviço insignificante ao vizinho. Enfim, de cultivar algum trato anônimo de solo, onde o arvoredo de amanhã fale sem palavras de nossas elevadas intenções. O talento de servir anonimamente é um dos mais espetaculares para o espírito. Qual o talento? De servir anonimamente. Aqui ele fez um simbolismo maravilhoso de alguém que plantou algumas árvores e nunca disse para ninguém, mas que no futuro aquele pequeno arvoredo vai ter um benefício para um grupo de espíritos. Então, servir no anonimato é um grande talento do espírito que, na sua multiplicação, vai gerar a aquisição da caridade. Então, nós recebemos um talento e, às vezes, nós vamos desenvolver a simpatia, o máximo que a gente vai conseguir numa encarnação. Na outra, a gente desenvolve a simpatia, o desejo sincero de socorrer, o ato de servir, mais 3 talentos. No outro, a gente desenvolve o absoluto desinteresse das suas questões pessoais, priorizar a dor do outro, se envolver com a necessidade do outro, são outros talentos. Mas que se não fosse a base anterior, não se chega nesse último talento sem ter feito esse percurso. Não sei se fica claro. Percorrermos situações mais simples
para que nós possamos chegar na grande experiência do Espírito, que é a prática da caridade. Nós estamos refletindo nessa temática sobre o talento, para que possamos reconhecer os nossos, aqueles que nos foram confiados, e com isso dar um real aproveitamento. Então, tem um texto de Emmanuel que nos auxilia bastante a compreender esse aspecto do talento, que o texto chama O Tempo, que é do Caminho, Verdade e Vida. Então, ele começa com uma citação de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 6. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. Então, nós, quando estamos desejosamente aproveitando a oportunidade do tempo, nós estamos servindo a Jesus e, consequentemente, a Deus. Nós não podemos esquecer que esse tema está dentro do capítulo Servir a Deus ou a Mamon. E que esse entendimento, ele nos permite compreender cada vez mais que quando nós conseguimos aproveitar do talento que o Pai nos ofereceu, nós estamos servindo. E quando não estamos aproveitando para multiplicar esses talentos, estamos servindo a Mamon. Por isso que essa parábola dos talentos está dentro desse capítulo. E temos falado que o tempo é, de fato, um dos talentos mais significativos para nós no momento evolutivo que nos encontramos. Ele diz assim: para a maioria dos homens, a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Isso é uma questão bastante interessante, porque quando nós estamos na infância espiritual, é comum nós dizermos esse tipo de frase e, portanto, alimentarmos esse tipo de pensamento, que o outro, seja ele quem for, inclusive Deus, tem que nos servir. Tem que, é obrigado a. Então, e nós pensamos isso a respeito das pessoas que estão conosco na nossa vida. Então, o meu filho é obrigado a tal coisa, meu marido ou a minha esposa, né? o empregado, enfim. Nós vamos observar que o espírito, na infância espiritual, tem esse pensamento. Há filhos que dizem assim: eu não pedi para nascer, então já que eu nasci, você tem que fazer tudo por mim, né? É bem comum a gente ouvir isso. E é um estado da mais absoluta ignorância, da mais absoluta infância espiritual. Então, todos nós recebemos a dádiva do tempo, o talento do tempo, mas não porque Deus nos é obrigado a nos conceder isso,
mas porque isso é a nossa real necessidade. Seria justo, entretanto, interrogá-lo quanto ao motivo de semelhante presunção, constituindo a criação universal patrimônio comum. É razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra, em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. Esse estado de reflexão que nós precisamos acostumar a viver, ou seja, todos os dias da nossa vida, em qualquer circunstância, estar refletindo profundamente e diariamente em tudo aquilo que nos acontece, procurando compreender o porquê, não para tirar satisfação com Deus ou com alguém, mas procurando compreender o porquê mesmo daquela situação em nossas vidas, do ponto de vista educativo, ou seja, o que esta situação vem educar em mim. Aproveitar o tempo para, ao fazer esta reflexão e compreender aquela situação, aproveitar do talento do tempo para se educar naquela direção, na direção que a vida está nos apontando. E ele fala uma frase aqui espetacular que diz assim: é lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, como vai ser? Né? E, portanto, o nosso tempo, ele está dando uma dica para nós que esse tempo, ele precisa ser iluminado pela luz. Que luz é essa? A luz que vem de dentro, que soma com a luz que vem de fora. Então, um dia, um minuto, ele precisa ser iluminado. O meu minuto iluminado, a minha hora iluminada, o meu dia iluminado, a minha semana iluminada, o meu mês iluminado, o meu ano iluminado. Então, a importância de nós projetarmos luz naquele segundo. Olha a grandiosidade disso em nossas vidas. Eu posso fazer de todos os meus segundos, minutos, horas, etc., uma circunstância altamente iluminada ou trevosa. Então vem a pergunta: como iluminar o segundo? Como iluminar os minutos? Quando nós vamos adentrando no conteúdo do Evangelho e que vamos aprendendo a compreender profundamente as lições que Jesus trouxe para nós, nós vamos nos habituando a iluminar as horas. E aí ele ainda continua, porque como usar o tempo sem equilíbrio? Porque, como nós temos falado aqui, as aflições, elas fazem parte da nossa vida. Não tem como não vivermos aflições na terra.
porque senão Jesus não teria dito bem-aventurado os aflitos. Então, aflições são absolutamente necessárias. O que nós não precisamos é turbar o coração. E como passar por uma aflição e não desequilibrar? Porque nós, muitas vezes, vamos observar pessoas, espíritos, passando por aflições terríveis num estado de equilíbrio. Porque naquele momento o espírito compreende que aquilo é uma necessidade evolutiva. Que naquele tempo, chamado talento, em que o momento é de aflição, às vezes até de dor, é possível estarmos em equilíbrio. Porque o equilíbrio depende do nosso estado de compreensão sobre aquilo que nós estamos passando. E aí ele ainda continua nessa frase: sem saúde. Como viver a bênção dos minutos, das horas, do tempo sem saúde? Então, a saúde que ele está se referindo, evidentemente, não está restrita à saúde do corpo, mas está amplamente explícito que é a saúde do espírito. Então, nós vamos ver que a saúde é um talento. Muitas vezes nós vamos ver um espírito que não teria nenhuma condição em função do que ele pensa, em função do que ele sente, das emoções que ele vibra. Olhando para ele, nós falaríamos assim: nossa, como que essa pessoa ainda tem saúde? Pensando isso, fazendo isso, sentindo isso, agindo desta forma, né? O corpo, a saúde do corpo é um talento. Porque se esse espírito que pensa tudo errado, que tem emoções baixíssimas, que não se preocupa com o outro, que é o extremo do egoísmo e do orgulho, e tivesse altos comprometimentos do corpo, ele sucumbiria. Então, Deus, que sempre nos oferece o que nós necessitamos e não aquilo que merecemos, porque certamente um espírito como esse talvez não merecesse um corpo sadio. Mas Deus nos concede para que nós possamos multiplicar o talento da saúde. Então, olha a importância disso. A doutrina espírita nos esclarece que se o corpo está doente, nós podemos levar doença ao perispírito e ao espírito. E se o espírito está doente, ele pode levar doença ao corpo. Porque a doença, ela transita do corpo para o espírito, do espírito para o corpo. Quando nós falamos espírito, e aqui a gente coloca entre aspas, porque é o ser espiritual. Uma vez que nós temos muitos corpos, energéticos. Isso é tão verdade que André Luiz deixa o corpo dele para ir com outro corpo até a sua mãe. Deixa o perispírito dele para ir com outro corpo até a sua mãe. Então, quando a gente fala que o espírito adoece, não é bem o espírito, mas são os corpos energéticos. É até uma figura de linguagem. Mas o que nós estamos querendo dizer é que quando o espírito ele traz doenças
terríveis no perispírito e nos corpos energéticos, às vezes ele recebe do Pai o talento da saúde física para multiplicar. Como que nós multiplicamos a saúde física do corpo? Multiplicamos nos corpos energéticos. Transferimos a saúde do corpo físico para o corpo perispirítico e os corpos energéticos. Então, porque às vezes, nos tornando e cuidando da saúde física, nós vamos levando saúde para os outros corpos. A importância de nós compreendermos isso. Então, nós vamos interromper aqui, porque em seguida ele vai falar sobre o trabalho e nós falamos sobre isso amanhã. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender cada vez mais as Tuas lições de vida eterna. Ampara-nos, fortalece-nos, socorre-nos, Senhor, para que nesse momento possamos absorver destas lições eternas, Senhor, e nos fazermos espíritos melhores. Que o Senhor possa nos abençoar, nos envolver com vibrações amorosas e calmas. Que o Senhor possa nesta hora derramar sobre toda a humanidade as bênçãos do seu amor, Senhor, iluminando-nos com a sua luz, para que as nossas horas na terra, Senhor, sejam horas proveitosas. Que possamos multiplicar esse tempo, Senhor, para servir todos aqueles que nos buscam. Ampara, Jesus, com a sua equipe socorrista, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração desta casa, Mestre amado. Que nesse momento estes irmãos possam receber a saúde e a paz de que se encontram necessitadas, pela visita destes irmãos, que sempre socorrem os necessitados. E como sempre, Jesus, estendemos o nosso olhar por todo o Brasil, por todos os estados, e rogamos, Senhor, que Ismael, com o seu amor, com a sua bandeira luminosa e branca, possa socorrer todos nós, infundir em nossos espíritos o dever que devemos realizar retamente aonde quer que nos encontramos. Sejamos nós os espíritos caridosos, benevolentes. Possamos nós estender as nossas mãos para os caídos, socorrer os necessitados e realizar todas as nossas tarefas, nossas mínimas tarefas, com extremada honestidade. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.